Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Operação Overlord, de 2018. O filme é o segundo longa dirigido por Julius Avery e estrela Giovanna Depp, que fez aquele filme com o Denzel Washington, o filho do Kurt Russell, o Euron Greyjoy de Game of Thrones e uma moça chamada Mathilde Olivier. Operação Overlord foi o nome oficial dado para a Batalha da Normandia, que marcou a invasão das forças aliadas na França na Segunda Guerra Mundial. Isso já é uma dica imensa sobre o que é esse filme, porque ele é uma mistura de gêneros, ele é um filme de guerra e de terror. Tá que, de certa forma, muitos filmes de guerra acabam sendo filmes de terror por tabela, porque eles retratam o terror real, o inferno da guerra. Mas no caso, Overlord é uma mistura de elementos mais reais de um filme de guerra comum com elementos fantásticos de um filme de terror. E eu curto muito filmes de guerra. Platoon é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos e eu achei essa mistura bem diferente. Eu diria que se você pegasse Band of Brothers, A Estrada 47, O Primeiro Capitão América, Enigma do Horizonte e Dead Snow, aí jogasse tudo isso num caldeirão, o resultado seria Operação Overlord. E olha, eu curti, achei bem legal. Mas antes de falar do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês já não forem inscritos. Deixem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo se vocês assistiram, o que vocês acharam de Operação Overlord. E também deem sugestões de filmes pra gente falar aqui no canal. Também acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos na descrição. E também já vou deixar um aviso de spoiler, porque esse é o tipo de filme que eu recomendo ver sem saber muita coisa. Eu assisti sem saber nada e depois descobri que o trailer entrega um monte de coisa do filme. Então até mesmo pra eu contar a trama, eu tenho que revelar coisas que só acontecem aos 40 minutos, 1 hora de filme. Então é esse tipo de filme, eu recomendo assistir ele antes de assistir o vídeo e considerem-se avisados. A trama de Operação Overlord se passa um dia antes do dia D da invasão das praias da Normandia. E a história é sobre um esquadrão de paraquedistas que foi encarregado de se infiltrar em uma vila ocupada pelos nazistas e destruir uma torre de rádio na igreja local. Isso é uma missão que é vital para que o plano dos aliados no dia seguinte dê certo. O problema é que o avião é atacado e o esquadrão é quase todo aniquilado pelos alemães, e agora só 4 soldados sobraram e tem que completar a missão se infiltrando nessa vila. A situação piora quando Boyce, o protagonista, que é um recruta meio ingênuo e desiludido com a guerra, descobre que embaixo da igreja tem um laboratório secreto dos nazistas, no qual eles estão fazendo vários experimentos com os mortos. E é aquilo, né? Experimentos científicos, nazistas, coisa boa não vai sair dali. Então como eu disse, o roteiro começa como um filme de guerra normal, é um grupo de soldados, eles têm uma missão pra fazer, e ele aproveita bem os clichês desse tipo de filme. Tem a clássica cena do começo do esquadrão no avião, aí cada personagem tem uma fala rápida pra mostrar um pouco a caracterização deles. Uma boa sacada é que ele apresenta uns 7 ou 8 personagens bem rápido nessa cena, mas metade deles morre bem rápido na trama, em menos de 15 minutos, então quando você vê isso, você fica meio sem saber quem ali vai ser realmente importante pra trama ou não. E até os personagens acho eles bem típicos de filmes de guerra, e quase todos eles, até os mais secundários, têm pelo menos um desenvolvimento ou um arco de personagem na trama. Principalmente os dois protagonistas. O Boyce, ele me lembra um pouco o Upham, o personagem do Jeremy Davies em Resgate do Soldado Ryan, que ele é o idealista, ele quer fazer o que é certo, ele tem receio de matar, e ele de fato é o que usa menos a arma dele durante o filme. E ele tem um arco de personagem bem legal, no começo do filme todo mundo caga na cabeça dele, acha que ele é um fracote qualquer, mas ele vai se adaptando à situação bizarra que eles encontram, ele prova ser um bom soldado e ganha o respeito dos colegas dele, os que sobraram pelo menos. E tem o personagem do Ford, que é o líder dos soldados que sobraram para cumprir essa missão. O ator é o filho do Kurt Russell e ele tá interpretando o tipo de personagem que o Kurt Russell interpreta. Ele é aquele cara meio alheio, meio um herói de ação, um badass, silencioso, não quer saber de mais nada, ele só quer cumprir a missão dele e o resto que se foda. E o desenvolvimento dele é mais ou menos o oposto do Boyce. Ele começa como cara só focado na missão, mas ao longo do filme ele vai passando a enxergar um quadro maior de tudo que está acontecendo ali. Então ele começa a tomar decisões que beneficiem o grupo no geral, beneficiem os outros, não só para cumprir a missão. E os outros personagens são bons também. Tem o sniper meio babaca que vai ficando mais legal ao longo do filme. Tem o soldado fotógrafo que também não tem muita ideia do que está fazendo ali, igual o protagonista. E tem a moça francesa que mora na vila, odeia os nazistas e ajuda a missão do esquadrão. Eu só tenho um comentário cínico sobre os personagens, que é, porra, esses soldados deram muita sorte de encontrar
tanta gente poliglota assim. A moça francesa na metade do filme revela que sabia inglês o tempo todo, e o capitão nazista também fala umas 3 línguas diferentes. Parece até que eles quiseram dar uma facilitada no roteiro, né, pro público americano que tem preguiça de ler legenda. Mas é isso, são bons personagens e são boas atuações também. Eu acho que um bom destaque no filme é o Pillow Asbeck, que faz aquele clássico vilão capitão nazista super malvado e exagerado, e que vai ficando mais exagerado ao passar da trama. E ele é um desses personagens que você odeia, mas que você gosta de odiar, porque você gosta de ver o cara ali interpretando ele. E tem até alguns atores que não estão tanto no filme, mas que tem até uma parte memorável. Tem um sargento no começo, que tem umas 2 ou 3 cenas só, que eu achei um personagem bem cínico e bem carismático, mas talvez seja porque eu fiquei o filme inteiro tentando lembrar de onde eu conhecia aquele ator, e depois eu lembrei que ele na verdade é o Elefante, um dos caras que dá a missão no jogo do Payday 2. O roteiro do filme é bem fechado, tem uma estrutura bem legal, todos os personagens, até os mais secundários, têm algum propósito na trama. Tudo que acontece por um motivo que vai afetar o andar das coisas mais tarde. E eu achei um roteiro bom no geral. Eu gosto como ele demonstra o terror de vários jeitos, como eu mencionei antes. Tem o terror da guerra, que são cenas bem tensas, tipo o protagonista perdido sozinho na base inimiga, ou a cena no começo que eles entram sem querer em um campo minado. O começo no avião com os paraquedistas é bem aterrorizante também, e são cenas típicas de filmes de guerra normal. Depois disso que começam a ter as cenas com outros tipos de terror, que aí entra a questão do body horror e criaturas meio zumbificadas, esse tipo de coisa. Pra mostrar isso tudo pra gente, a direção do Avery é bem intensa, ele faz uns planos longos, muito bem coreografados. Tem o plano do protagonista pulando de paraquedas, que é bem diferente, talvez seja um bom diferencial do filme, mas pra mim tem aquele problema de que é um plano quase todo feito com efeito digital. Pelo menos eu acho que é quase tudo na tela verde, né? Eu não acho que eles colocaram um maluco pra pular do helicóptero com uma câmera. Então é aquilo, tem muita movimentação de câmera bem complexa, mas eu não sei se chega a ser tão interessante assim quando você pensa, isso foi tudo feito na tela verde mesmo. O que eu achei mais legal foi no final, que é um plano sequência bem simples, que acompanha o Boyce enquanto ele tá passando pela base alemã e tentando cumprir a missão dele, e a câmera acompanha ele sem cortes até ele conseguir sair da base. Eu acho que é uma cena muito boa porque, né, é o clímax do filme e é muito bem filmada. E é aquilo, o filme não deixa de ser um filme de guerra, então ele tem todos os méritos de produção que vão para um filme de guerra também. A ambientação é muito bem feita, tem todo o design de produção de França fudida na guerra nos anos 40, o que inclui todos os cenários e os figurinos que são apropriados para a Segunda Guerra Mundial. E eu acho notável que esse filme não usa tanta tela verde assim em questão de cenário. Quase tudo são sets construídos e reais, e isso é bem perceptível na maioria das cenas. Dá a impressão de que eles estão ali em um lugar real, que aquilo ali é tangível. E a fotografia também é excelente. Geralmente em filmes de Segunda Guerra tem aquele visual bem cinza, mais desaturado, mas Overlord usa uma fotografia mais voltada para o terror, principalmente esse terror moderno, se a gente pode chamar assim, né, que tem surgido nesses últimos anos. Porque tem um visual obscuro com muita sombra, mas também tem muito uso de cor. O mais predominante nesse filme é o verde, mas também tem várias cenas que tem aquele laranja ao fundo, dando aquela impressão meio de maligno, de Mordor. E isso cria uns planos bem macabros também. Tem um em particular que ele é todo laranja, mostrando a silhueta dos paraquedistas mortos pendurados nas árvores. Eu achei bem foda. E igual a maioria dos filmes de guerra, a edição de som também é muito boa. A cena do pulo de paraquedas, de novo, é um destaque, porque ela começa no silêncio dentro do avião, meio que na cabeça do protagonista, e depois entra o barulho, o tiro, a explosão, o avião, enquanto o protagonista tá caindo, o barulho do vento, e quando ele finalmente cai em um lago, volta de novo o silêncio quando ele tá debaixo d'água. Eu achei muito bem feito. E tem alguns usos bons de efeitos sonoros para efeito de terror também. Uma das cenas que o protagonista está escondido no laboratório alemão, ele descobre os experimentos que estão acontecendo ali, ele vê o cientista indo mexer com o tal experimento e a câmera fica focada só na reação do Boyce. Então você só escuta o que acontece sem ver o que acontece, o que é um ótimo jeito de criar suspense. A partir de agora eu quero comentar mais sobre as criaturas e sobre efeitos práticos, então eu vou entrar mais pro final do filme, vou liberar spoilers. Acho que eu consegui falar bem até aqui sem entregar muito do que acontece na trama, mas, cara, é aquilo, esse filme não tem segredo nenhum. Ele é exatamente o que você acha que ele é, a primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa em terror com um experimento nazista. E o que ele é um filme sobre soro de super soldado que dá errado. Não é a coisa mais criativa do mundo, como eu disse, mas o jeito que eles fazem isso funciona. Acho que porque eles decidem abordar de um jeito bem grotesco. O soro está sendo aperfeiçoado ainda e ele revive os mortos, e eles vão ficando fisicamente bizarros e ao mesmo tempo eles ficam super fortes e putos com tudo que tiver na frente. E nisso tem efeitos ótimos no filme. Eu li uma entrevista com o Julius Avery, né, o diretor, e ele fala que queria manter o máximo possível no efeito prático,
porque assim daria pra ele ambientar mais os atores e tirar mais das atuações dele. E errado eu acho que ele não tá. A maior parte do gore e da maquiagem dessas criaturas foi feita na maquiagem mesmo, o que é muito bom e é visível, né? E tem um plano ou outro de computação gráfica que entram de vez em quando. E assim, isso nem é negativo, porque o uso do efeito digital para melhorar um efeito prático pode ajudar bastante o filme. Pega, por exemplo, uma das imagens mais famosas desse filme, que é um grande spoiler, inclusive, que é o Capitão Nazista. Depois que ele leva um tiro na cara e fica com a boca toda estourada, ele se injeta com o soro de super soldado. A maquiagem dele é ótima porque o soro vai dando um tipo de efeito de cura, então ao longo das cenas vai mudando levemente esse buraco na cara dele, ele vai fechando aos poucos. No começo, quando ele tem um diálogo com metade da cara estourada, aquilo tinha que ser em computação gráfica, porque né, eles não iam conseguir tirar metade da boca do ator. Mas depois disso, a direção também tá lá para cooperar com os efeitos práticos. Ela enquadra o personagem mais pelo lado bom do rosto dele, pro outro lado que tá com os efeitos não ficar tanto em foco. E a partir daí passa a ser só maquiagem mesmo e é muito bem feito. E tem outros efeitos também, tipo aquele começo do ataque no avião, que era realmente um set, que era um avião suspenso pegando fogo de verdade. Então como eu disse, eles fizeram o máximo que dava pra fazer em efeito prático nesse filme. O que me incomodou mesmo em relação a esses efeitos digitais foi uma cena de body horror, que um dos soldados que tem o soro aplicado quebra o próprio pescoço durante a mutação porque ele não conhece a própria força. E na entrevista com o diretor e no IMDb, eles falam que essa cena foi feita através de animatrônicos e efeitos práticos mesmo. E de fato, se você parar pra ver a cena com mais calma, os movimentos que ele faz ali naquele plano parecem um pouco os movimentos de animatrônico dos anos 80. O problema pra mim é que é um plano de 5 segundos que passa muito rápido e eles deram aquela retocada digital que deixa com uma cara mais artificial, então quando o plano acontece você não fica impactado pelos efeitos nem nada disso, você só pensa, olha, ligaram um PlayStation. Tirando isso, outro ponto negativo que eu tenho que comentar, que é um spoiler, é que pro final do filme os personagens começam a sofrer de uma burrice crônica, porque já foi estabelecido que os mutantes são bem resistentes, eles não morrem levando tiro no peito. Mas quando o Boyce e o Ford estão lutando contra a versão bolada, zumbificada do Capitão, os dois fazem um ataque surpresa no Capitão e os dois atacam o peito dele, sendo que eles já sabiam que isso era completamente ineficiente. O Boyce é o pior, porque ele descarrega umas 15 balas no peito do Capitão de perto, sabe? Não era difícil mirar 30 centímetros mais acima e atirar na cabeça dele. Ia funcionar? Ia matar ele? Não sei, provavelmente não, mas não custava tentar. Podia ter cortado uns bons 10 minutos de batalha final do filme. Mas isso é uma reclamação bem pequena, porque de resto eu adorei esse filme. Acho que ele é uma mistura muito boa de guerra com terror, e é uma direção muito boa, é um roteiro que eu gostei muito, e essa estrutura dele me lembrou bastante o Bone Tomahawk, o Rastro de Maldade, que é um filme que começa como um faroeste e depois vira uma trecheira de terror pesada no final. Overlord é mais ou menos isso, ele começa como um filme de guerra mais tradicional e vira uma trecheira pesada de terror no final. Eu curti bastante, a categoria dele pra mim é muito bom.